Capítulo 8. Ed Dobson foi criado em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele era baixo, tinha mãos enormes e falava lentamente com uma voz grave. Meus pais me falaram dele. Eles tinham se mudado para Grand Rapids, em Michigan, enquanto eu estava no seminário, e ficaram empolgados com o discurso de Ed. Assim, na vez seguinte em que os visitei, fui ver Ed por conta própria. Na primeira vez em que o vi em sua igreja, Ed proferia um sermão, parado na frente do palco, com a ponta dos sapatos projetando-se para fora da borda, como se estivesse prestes a cair. Ele se comunicava de uma maneira um tanto hipnótica e totalmente irresistível. Ed apresentava uma ideia, depois contava uma história, depois fazia uma pergunta, depois gesticulava com suas mãos enormes. Eu nunca tinha visto nada parecido. Olhei em volta. As pessoas estavam cativadas, inclinavam-se para frente nos assentos e prestavam atenção em cada palavra dele. Eu tinha que conhecê-lo. Havia milhares de pessoas ali, aquilo era novo para mim, um público tão grande e tão energizado em um serviço religioso, e presumi que Ed estaria ocupado depois de proferir o sermão. De qualquer forma, fui procurá-lo e o encontrei em uma sala atrás do palco. Eu me apresentei e lhe dei um álbum do Tom Bundle, em fita cassete. Ed entrou em contato comigo depois para dizer que havia adorado o álbum. Eu não esperava aquilo. Viramos amigos. E então ele se tornou meu mentor. Depois, ele me ofereceu meu primeiro emprego como pastor. Que oportunidade! Mudamos da Califórnia para Grand Rapids, em Michigan. Para Kristen, foi como ter se mudado para outro planeta. Foram necessários anos para entendermos melhor a sensação de estranhamento dela. No meu entusiasmo, não dei àquela sensação o peso merecido. Eu adorava o meu novo emprego e ele abafou uma série de verdades sobre a nossa vida naquela época. Era tudo novo, e aproveitei todas as oportunidades: enterros, casamentos, visitas a hospitais, visitas a prisões, pessoas em crise, pessoas que precisavam de alguém para acompanhá-las em seus traumas e suas tragédias, pessoas que faziam perguntas importantes sobre a vida e a morte e tudo no meio. E, claro, palestras. Muitas palestras e muitos ensinamentos. Eu ia a qualquer lugar e falava com qualquer grupo de pessoas. Onde quer que me recebessem, eu aparecia com algo a dizer: salões, porões, capelas, escolas, equipes esportivas. Era meados dos anos 90, no meio oeste americano. Aquela igreja era a maior coisa existente em quilômetros. Milhares de pessoas, serviços religiosos durante a semana, congestionamentos na entrada e na saída do estacionamento. Aquela igreja era a cena. E eu tinha que estar bem no meio dela, seguindo Ed, presente em reuniões com ele, fazendo perguntas, absorvendo tudo. Eu adorava. Nunca sabia o que aconteceria em cada dia. Que emoção! Aos poucos, comecei a notar um padrão. Eu o senti pela primeira vez na entrevista de emprego, meses antes de começar. Pediram-me para falar a respeito do meu chamado para o ministério. Eu já tinha ouvido aquela frase antes. Era como os pastores descreviam o motivo pelo qual se tornaram pastores. Eles contavam uma história, uma espécie de narrativa sobrenatural a respeito de como Deus tinha dito a eles que era aquilo que deveriam fazer da vida. As pessoas que me entrevistaram queriam ouvir minha história sobre como eu sabia que aquilo era o que eu deveria fazer. Mas eu não tinha uma para contar. Pelo menos não da maneira que esperavam. Pareceu um tanto presunçoso. E os que foram chamados e não eram bons o suficiente para ser pastores? Eu tinha visto e não queria fazer parte daquilo. E alegar que Deus pessoalmente tinha dito à pessoa para fazer algo? Achei loucura. E os professores, as enfermeiras, os mecânicos de carros e as pessoas que constroem coisas? O que dizer do chamado deles? Algumas pessoas são chamadas e outras não? Algumas pessoas fazem um tipo de trabalho especial e elevado, e todas as outras fazem o quê? Trabalho corriqueiro? Eu tropeçara em um trabalho ao qual amava e estava correndo atrás dele com tudo o que possuía. Tinha uma grande curiosidade em explorar aquela forma específica de arte e me entregar a ela. Amor, curiosidade, paixão, significado, servir a alguma coisa maior do que eu, esperança. Eu não precisava de nada mais do que isso, tampouco de uma história. Era um chamado suficiente para mim.
Foi apenas uma das perguntas na entrevista de emprego, e eu estava tão feliz por conseguir um trabalho em qualquer lugar que não refleti muito sobre isso. Porém, percebi que as crenças por trás daquela pergunta continuavam a aparecer em coisas que as pessoas me diziam. Alguém me contava uma história dolorosa, inspiradora e comovente sobre alguma coisa que importava para ela, a qual tinha sobrevivido, ou quanto amava alguém em sua vida. Eu ficava sentado na beira da cadeira, bastante comovido, e então a pessoa dizia: "Mas o que eu sei? Não sou um pastor, sou apenas um corretor de seguros. Ou uma mãe, ou uma professora, ou um contador, ou um pedreiro, algo assim." Acontecia com frequência. Eu ficava de queixo caído, cheio de admiração e assombro com o que tinha acabado de ouvir. E a pessoa sentada na minha frente me dizia que não sabia de fato do que estava falando, que não era especialista em nada daquilo, que não era como se ela fosse um pastor ou algo assim. Parecia que existia uma falha no sistema, como se houvesse uma divisão à espreita logo abaixo da superfície, aquela separação entre aqueles que tinham sido chamados e o restante. Começou com aquela pergunta, mas fui percebendo a divisão em todo lugar. Eu sempre lia a Bíblia por causa das palestras que estava dando, e continuava tropeçando em coisas que nunca tinha visto antes. Havia estudado a Bíblia no seminário, em aula e por nota. Mas aquilo era diferente, era na natureza. Era uma leitura com foco em ter coisas a dizer e a ensinar a pessoas reais, em um lugar real. Sob vários aspectos, estava lendo a Bíblia pela primeira vez. Constatei que não existia palavra para espiritual nas Escrituras hebraicas, também chamado de Antigo Testamento, o que era bem básico e, no entanto, bastante revolucionário. Não existia palavra para espiritual porque chamar algo de espiritual implicaria dizer que as outras coisas não o eram. Na Bíblia, tudo é espiritual. Tudo na vida. Nunca é só um trabalho. Você nunca é só uma mãe ou só um pai. Nunca é só dinheiro. Nunca é só o seu corpo. Nada está isolado. Tudo está conectado. Aquilo me surpreendeu e confirmou a minha crescente sensação de que as coisas eram bem menos separadas do que eu imaginara. Tudo é espiritual: negócios, política, educação, arte, ciência, cuidar da terra, amparar os pobres, o que você come, aonde vai, sexo, música. Na história de Moisés e da sarça ardente, vi como ele não tira as sandálias porque de repente o chão se torna sagrado. O chão sempre fora sagrado. A história é sobre Moisés tomando consciência disso. Li a história no livro do Gênesis sobre Jacó despertar de um sonho e dizer: "Com certeza, Deus esteve neste lugar e eu não sabia." Jacó está acordando de um sonho, mas também em um sentido mais amplo, para a presença divina em tudo na vida. Li em Salmos: "Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe." Repetidas vezes, insiste-se que a realidade não está dividida. Ela é uma só. Tudo na vida está impregnado pela presença divina. Tudo é sagrado. Constatei que a Bíblia não é um manual de como entrar no céu. A Bíblia é uma biblioteca de poemas, cartas e histórias sobre trazer o céu para a terra agora, sobre este mundo se tornar cada vez mais o lugar que deveria ser. Na Bíblia, há pouquíssimo sobre o que acontece depois que morremos. Não era isso que os autores focavam. Muitas vezes, o interesse deles está na maneira como este mundo está organizado. Todos têm o suficiente? As estruturas de poder são favoráveis aos vulneráveis? A violência foi abandonada ou está sendo mantida em circulação? Li a passagem em que Abraão discute com Deus. E então li o trecho no qual Moisés discute com Deus. Depois li as preces em Salmos que contêm estes versículos: "Onde você está? E por que você esconde seu rosto de mim? E por que você me abandonou?" Pessoas que questionam Deus, duvidam dele, discutem com ele. Isso era honesto, colérico e desafiador. Havia um vai-vem aí, o divino e o humano, em uma conversa sem fim. Como num diálogo, numa luta livre ou numa dança. Percebi como Jesus respondeu a quase todas as perguntas que lhe fizeram com outra pergunta. O que você acha? Como você lê isso? Como você interpreta isso? O que você diz sobre isso? Isso é o oposto de lavagem cerebral. É o oposto de acredite e não faça perguntas. Ele continua convidando as pessoas a pensar criticamente, a analisar, a questionar, a duvidar, a pôr à prova, a lutar.
assumir isso por elas mesmas. Encontrei este versículo no Novo Testamento, que adoro. Examinem tudo. É muito simples e, ainda assim, contém muita energia. A palavra examinar está no grego original também e pode ser traduzida como acolher. É essa ideia de acolher o bem onde quer que você o encontre, acomodá-lo e celebrá-lo. Isso me comunicou a existência de um rigor intelectual bem no coração da vida. Você nunca aceita algo porque alguém disse que é verdade. Você examina, bisbilhota, cutuca, vê o significado disso no mundo. Como isso molda você? Aonde isso o leva?